Graça e paz a todos os amados irmãos que têm me acompanhado na gravação desses vídeos. Aqui quem fala é o presbítero Marielton de Souza. Tenho apregoado a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho levado a palavra de Deus até os corações que estão precisando de ouvir a palavra de Deus e ouvir esclarecimentos da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a pregação da palavra de Deus. Amados irmãos, hoje o texto que eu quero compartilhar com todos os amados irmãos está em 2 Timóteo, capítulo 4 em diante. Amados irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma palavra que nos dá instruções, doutrina, instruções para que nós possamos viver uma vida de oração, uma vida de santidade na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta terra. Porque nós, seres humanos, nós já nascemos com o entendimento que existe um Deus Todo-Poderoso que rege sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Mas ainda não é o suficiente para que nós possamos entender e compreender melhor o que é Deus e o que Ele fez e faz por nós. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela fala conosco através das experiências que os homens de Deus do passado tiveram com Deus. A Bíblia Sagrada, ela fala conosco através dessas experiências. Nós fazendo uma hermenêutica e uma exegese do texto, nós vamos conseguir extrair do texto tudo aquilo que o texto está querendo falar conosco, sem nós fugirmos do texto nem para a direita e nem para a esquerda, porque nós temos observado por aí que tem muitos pregadores que apregou a palavra de Deus, mas poucos são os que trabalham com a palavra de Deus e com a Bíblia Sagrada de acordo com o entendimento que o texto está querendo falar conosco, de acordo com o entendimento do texto. Porque o texto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala conosco. A Bíblia Sagrada, ela nos admoestra, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Ela nos dá instrução para que nós possamos estar apregoando este evangelho. Porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita no hebraico, ela foi escrita no grego, ela foi traduzida para o português, ela foi traduzida para vários idiomas, e é complicado de a gente pegar um texto de uma palavra que foi escrita no hebraico e no grego, e nós aqui no Brasil, nós entendermos completamente o que está o texto querendo dizer. Então o que é necessário? Que nós estudamos o texto. É necessário que nós possamos entender aquilo que o texto estava querendo dizer. Por que foi escrito esta carta? Por que foi escrito esta profecia? Por que foi escrito esta palavra? E o que o profeta estava querendo dizer com a palavra que ele escreveu? Sem que nós possamos colocar o nosso próprio entendimento no texto, que é completamente errado eu colocar meu próprio entendimento no texto da palavra de Deus. Então, eu preciso colocar
ali eu preciso estudar, eu preciso entender o que o próprio texto está querendo falar. O que o texto estava querendo expressar. O que o autor que escreveu a palavra estava querendo dizer quando ele escreveu essas palavras. Em que situação o povo estava vivendo, o que estava acontecendo naquela época em que o profeta falou aquela palavra. E o que estava acontecendo dentro da igreja de Deus para que o apóstolo pudesse ter escrito essas palavras, dando-lhes essas instruções. Qual era a cultura daquele povo, daquela época, para que eu possa entender o texto? Por exemplo, o povo da cidade de Atenas eram os gregos. Os gregos eram um povo idólatra, muito idólatra. E aí quando eu entro para as igrejas, lá na Grécia, as igrejas da Grécia, o que acontece? Muitos de nossos irmãos daquela época queriam trazer certas idolatrias, certas coisas para dentro da igreja, da cultura do povo daquela época, da cultura da Grécia. Idolatrias, culturas gregas que não competia entrar dentro da igreja. Aí é onde entra o apóstolo Paulo, que combateu essas práticas. Aí entra o apóstolo Paulo admoestando Timóteo, aí entra o apóstolo Paulo admoestando Tito, combatendo estas práticas erradas que acontecia dentro da igreja. Aí é onde entra o apóstolo Paulo combatendo essas práticas erradas, as práticas que queriam entrar dentro da igreja. Era um mundanismo que queria entrar dentro da igreja para atrapalhar os planos da igreja do Senhor. Para atrapalhar os planos da igreja do Senhor. Nunca existiu pessoas, sempre existiu pessoas que tinham um entendimento da palavra de Deus muito torto, e que gostaria de levar a palavra de Deus, a implantar a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse uma cultura da época, uma cultura da cidade. Então nós precisamos entender, fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto para compreender melhor o texto da palavra de Deus. Não é que nós pegamos o texto da palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus falar, e que o Espírito Santo de Deus falar, é isso mesmo e acabou. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está coordenando toda a situação se você estudar o texto, se você observar a palavra, se observar o que a palavra está querendo dizer. Aí o Espírito Santo de Deus, ele está coordenando. Mas se você abre a sua boca para falar da palavra de Deus, se você abre a sua boca para falar da palavra do Senhor e coloca seu próprio entendimento no texto, coloca seu próprio entendimento na palavra, então não é o Espírito Santo de Deus que está falando. Quem está falando é você mesmo. Você mesmo está se prontificando a falar, você mesmo está se prontificando a falar ali o entendimento, colocar o seu próprio entendimento no texto da palavra de Deus. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi um livro escrito há muitos anos atrás, é um livro muito antigo, então nós precisamos entender o contexto da palavra. Precisamos entender por que estava o apóstolo falando aquelas palavras. Nos evangelhos, nós precisamos entender por que Jesus estava expressando naquelas palavras. Existem pregadores e pastores que apregou a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus. Como, por exemplo, tem coisas a respeito do casamento, que pastores e pregadores falam que não tem nada a ver com o que o texto está querendo dizer. Não tem nada a ver com a cultura da época. Então Jesus estava ali combatendo uma cultura da época, então eles querem implantar uma cultura daquela época aqui no nosso país, no Brasil, sendo que o nosso Brasil já tem uma cultura própria. Não estou querendo dizer essa cultura própria do país em que ofende a Deus. Uma cultura própria dentro das ordenanças de Deus.
Porque não adianta de nada o nosso país ter uma cultura própria, mas que ofende a honra de Deus, que ofende a glória de Deus. Isso aí não. Isso aí é pecado. Isso aí é heresia. Isso aí cada um vai ter que prestar conta de si mesmo e do que está fazendo nesta terra diante de Deus. Eu posso ser rico, eu posso ter dinheiro, eu posso ter recursos, mas se eu ofender a glória de Deus, pode ser que eu não vou responder agora no momento, mas em algum momento eu vou ter que responder. E quando eu responder, não vai ser bom não, vai ser coisa ruim, porque Deus, Ele é bom, porque Deus, Ele é misericordioso, mas a sua misericórdia não dura para sempre. E a bondade de Deus não dura para sempre. Por que que não dura? Porque a algum momento Deus vai ter que fazer justiça. E quando Deus for fazer justiça, então Ele vai se levantar e Ele vai se levantar com a sua justiça. Então, se eu estiver errado diante de Deus, se eu estiver errado diante de Deus, fazendo algo diante de Deus que não está no agrado de Deus, eu vou ter que responder por isso. E nessa resposta que eu responder por isso, vai dar ruim para o meu lado. Porque Deus não vai aliviar. Porque no momento em que Deus está trabalhando a sua misericórdia, tudo bem, passou, está passando, não passou não, está passando. Mas no momento em que Deus se levantar com a sua justiça para trabalhar, aí a coisa vai ficar feia, porque Ele vai trabalhar com a sua justiça, e quando Deus Ele trabalha com a sua justiça, Ele vê o que está certo e o que está errado. Então o que tiver errado, Ele vai trabalhar, Ele vai trabalhar com ali, Ele vai trabalhar, se tiver errado, Ele vai trabalhar aquele erro e vai ter consequências. E essas consequências não vão ser coisa boa para aquele que estiver errado diante de Deus. O ser humano é falho, mas existe um grau que Deus sabe até onde o ser humano está indo. Se o que está acontecendo com ele, o que está havendo com ele, o porquê que ele está trabalhando nessa linha de raciocínio, ou se ele realmente está fazendo porque é rebelde mesmo, ou se ele está fazendo é porque ele não tem outra alternativa, ele está trabalhando naquela posição ali, porque não está acontecendo outra alternativa para ele fazer, então ele está trabalhando daquele jeito. Então é desse jeito que as coisas funcionam. Mas Deus trabalha dessa forma. Existem multiformas de Deus trabalhar. Então, é isso aí, irmãos. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje o texto da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no livro de 2 Timóteo, do capítulo 4 em diante. Paulo responsabiliza Timóteo. Então, o que o título do texto está querendo dizer com isso? Paulo responsabiliza Timóteo. Não quer dizer que Paulo está, se você for ler de uma forma errada, você vai pensar assim, puxa, Paulo está acusando Timóteo. Não, varão. Não, meu amado. Paulo responsabiliza Timóteo. Paulo está dando responsabilidades a Timóteo diante de Deus. Esse texto está querendo, o texto está querendo dizer, Paulo está dando responsabilidades a Timóteo diante de Deus. Porque Paulo era o responsável geral pela igreja. Ele que abriu a igreja, Deus colocou as aberturas da igreja na mão dele, e Timóteo era o colaborador que ajudava a Paulo a seguir com as leis da igreja. Então aqui, Paulo responsabiliza Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Para quem está imaginando que o Senhor Jesus não vai julgar ninguém, está enganado. Quando chegar a hora, quando chegar o dia das taças da ira de Deus, que está escrito lá no livro de Apocalipse, aí a ira de Deus vai se acender. Existe taça da ira de Deus para se acender no mar. Existe taça da ira de Deus para se acender na terra. Existe taça da ira de Deus
para se acender nos elementos da natureza, no sol. Então, tome muito cuidado, porque vem julgamento de Deus por aí. Então aqui Paulo estava admoestando a Timóteo a respeito dessas coisas. E disse Paulo a Timóteo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina da Bíblia, doutrina de Deus, não é doutrina de homens, não é entendimento que homens colocam na Bíblia por conta e cabeça própria. Doutrina de Deus, doutrina da Bíblia, doutrina da palavra de Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, há tempos que vão amontoar doutores com as suas próprias concupiscências, para que distorcer a palavra de Deus, dizer aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. Para dizer aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Quer dizer, voltando a fábulas, voltando a textos e palavras que, na verdade, não são realidades. Eu já falei aqui com os irmãos a respeito do que é fábula. Fábula é uma coisa que não é verdade. Como assim? A história da Branca de Neve. É uma história até bonitinha, mas não é uma história verdadeira. Não é o fato que aconteceu verdadeiramente. É uma história, é uma fábula. É uma história que eles contam, fizeram uma fábula. Não é uma história verídica. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Aqui, Paulo admoesta a Timóteo, mas tu, sê sóbrio em tudo. Sobre as aflições, quer dizer, Timóteo ia passar por aflições, e Paulo já disse para ele, sê sóbrio em tudo. E sobre as aflições, quer dizer, você vai passar por aflições, mas fique firme, passe firme. Não é igual a muitos está dizendo por aí, um evangelho de prosperidade, que as pessoas passam por prosperidade e aceitou Jesus, vai viver numa larga prosperidade e não vai sofrer aflições. Está enganado. Aceitou Jesus, vai passar pelas aflições de Cristo. É ruim, irmãos? Não. Porque as aflições de Cristo vão te levar também à glória eterna. O ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Mas tu se sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Quer dizer, trabalha, evangeliza, apregoe a palavra de Deus. Não fuja do texto da palavra do Senhor. Apregoe a palavra pelo que a palavra é. Não coloque suas próprias doutrinas, não coloque seus próprios entendimentos na palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para isso. A palavra de Deus, ela não foi feita para que você possa colocar seu próprio entendimento na palavra do Senhor. A palavra de Deus é para que você cumpra o que a palavra está querendo dizer. Faça uma exegese da palavra, faça uma hermenêutica da palavra. Trabalhe a palavra pelo que a palavra está querendo falar. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui Paulo avisa Timóteo, olha, o tempo da minha partida está próximo. Paulo já avisa que a carreira dele está por um fio.
E aqui ele avisa, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quer dizer, aí Paulo diz que a coroa da vida, porque ele sabe que ele está prestes a ser julgado e condenado à morte, e que ele morrendo não se acaba, porque na morte ele vai herdar a coroa da vida. E aqui ele admoesta a todos que a coroa da vida não será só para ele, mas que será para todos os que guardarem a palavra de Deus. Aí, irmãos, ó, entra a palavra que serve para nós também, ó. A coroa da vida é para todos os que guardarem a palavra de Deus. Não é para aqueles que distorcem a palavra de Deus. Aquele que está distorcendo a palavra do Senhor, esse está perdendo a sua salvação. Esse está se enrolando, porque está distorcendo a palavra de Deus. Está levando a palavra para um nível que ela não é. Cuidado com isso, porque a Bíblia diz que aquele que muda as palavras desta profecia, esse perderá o direito ao livro da vida. Lá no livro de Apocalipse está escrito isso. Ó: procura vir ter comigo depressa. Aí Paulo disse a Timóteo, ó: procura vir ter comigo depressa, para que eu possa lhe dar instruções, porque logo em breve não vou estar mais aqui. Ó: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui o apóstolo estava falando de seus cooperadores, de seus colaboradores na obra. E ele disse, ó: me traz Marcos, porque me é muito útil na obra. Olha só a observação, ó, do apóstolo. O apóstolo observou seus colaboradores e viu que Marcos lhe era muito útil na obra. Um pastor da casa de Deus, ele tem que ter essa percepção de observar seus colaboradores e observar os colaboradores que o ajudam na obra e dar o devido valor aos seus colaboradores, para que a obra de Deus cresça, para que a palavra de Deus cresça, para que o ministério do Senhor cresça e para que nós possamos diminuir e a palavra do Senhor possa estar em crescimento na palavra do Senhor. Então, ó, também enviei Tiquito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só o cuidado que Paulo tinha com os estudos e com a palavra do Senhor. Ele pediu, ó, para que trouxesse a ele os livros e trouxesse também uma capa, porque deveria estar fazendo frio onde ele estava, e ele estava dependendo naquele momento daquela capa. Era um homem natural, comum, como qualquer outro. Sentia frio, sede, fome, como todo homem normal. E pediu que trouxesse os pergaminhos, quer dizer, os pergaminhos, os livros, principalmente os pergaminhos, para que ele pudesse estar observando, estudando, organizando as palavras escritas e também, provavelmente, os pergaminhos da lei de Deus. Era um homem estudioso. Como muitos não têm aquela coisa de querer estudar a palavra de Deus, muitos não querem estudar, não